Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e na videoaula de hoje vamos fazer o cálculo da massa molecular. Temos aqui duas moléculas, o etano e o etanol, tá bom? E a gente vai, por exemplo, começar aqui pelo etano. O etano, pessoal, tem um átomo de carbono aqui, certo? Só que quando a gente vê esse C aqui na nossa fórmula molecular, na frente do símbolo C, a gente vê um número 2 pequenininho aqui. O que significa? Significa que a gente tem duas vezes o C. O C é o átomo de carbono, é o símbolo do átomo de carbono. Então significa que na molécula de etano, a gente tem dois átomos de carbono. Agora, a gente tem o número 6 aqui e tem um átomo de hidrogênio, símbolo do átomo de hidrogênio aqui, certo? Então, significa que na molécula de etano nós temos 6 átomos de hidrogênio. O que é massa molecular? É a massa de uma molécula. No caso, a gente vai calcular aqui a massa de uma molécula de etano, tá bom? Mas para mim calcular a massa molecular, eu preciso de uns dados na tabela periódica, que são as massas atômicas. Porque a soma das massas atômicas de todos os átomos que estão em uma molécula fazem a massa molecular, que é a massa total da nossa molécula, certo? Então, por exemplo, eu tenho um átomo de carbono, eu tenho também um átomo de hidrogênio aí nessa molécula de etano, certo? O átomo de carbono, se vocês forem lá na tabela periódica, vocês vão ver que a massa dele é de 12 unidades de massa atômica, 12U. Esse Uzinho aqui não vai estar aparecendo na tabela periódica, tá? Mas esse Uzinho aí, ele é uma unidade de massa. Como você tem o grama, o quilograma, você tem esse U aqui também. A diferença é que esse U aqui a gente usa para coisas muito pequenininhas, mas muito pequenininhas mesmo, tá? Como átomos. Beleza? Átomos e moléculas, a gente vai usar essa unidade de massa atômica. Muitos professores, eles nem ligam se caso você nem colocar esse U, tá? Se você colocar só 12. Mas é bom você saber que é uma unidade extremamente pequena, porque às vezes o aluno confunde, acha que é grama. Mas olha só, quando eu falo 12U, eu estou falando que é a massa de um átomo só, tá bom, pessoal? Um átomo só de carbono. Imagina, 12 gramas é muito átomo de carbono, não é apenas um que você vai ter. Se você tiver 12 gramas de átomo de carbono, você vai ter 1 mol de átomo de carbono, tá bom? Que é um conceito aí que os alunos também têm muita dificuldade, mas que a gente trabalha em outras videoaulas. O átomo de hidrogênio, se você for na tabela periódica, vocês vão ver que a massa dele é de 1 unidade de massa atômica. Agora, a gente vai pegar as massas dos átomos separadamente e vamos multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece na molécula. Olha só, o carbono ele aparecia duas vezes, não é? Na molécula de etano, então a gente vai pegar o 12 e vamos multiplicar por 2. 12 vezes 2 dá 24, certinho? 24 o que, professor? 24 unidades de massa atômica, tá bom? Então, os dois átomos de carbono que estão nessa molécula, juntamente, eles vão ter uma massa de 24 unidades de massa atômica. Já no caso do hidrogênio, a gente não tem dois hidrogênios na molécula, a gente tem 6. Então, um vai multiplicar por 6, que vai dar 6 unidades de massa atômica no total dos átomos de hidrogênio que estão na molécula de etano. Beleza? Agora a gente vai fazer um cálculo, a gente vai fazer uma soma da massa de todos os átomos de hidrogênio e de todos os dois átomos de carbono que estão na molécula de etano para a gente encontrar a massa total dessa molécula. 4 mais 6 vai dar 10. Desce 0, sobe 1, certo? 1 mais 2 vai dar 3. Então, 30 unidades de massa atômica é a massa total que a gente tem na molécula de etano. Belezinha? Agora a gente vai fazer o cálculo. Olha só, então, olha só, a gente vai fazer o cálculo para outra molécula. Só que só para vocês entenderem, isso aqui, pessoal, é a nossa massa molecular, tá bom? Isso é a massa molecular. Agora, massa molecular é diferente de massa molar, tá bom? Isso daqui é a nossa massa molecular, tá? É diferente do que massa molar. Eu já tenho uma videoaula aqui no canal falando sobre diferenças entre massa molecular e massa molar, tá? Mas eu vou fazer um breve resuminho para vocês.
Massa molecular, a unidade de medida é o nosso U. A massa molar, tá? Que é o MM, que normalmente vocês vão encontrar, um Mzão, tá? Ele é 30 gramas por mol. Observem que numericamente é a mesma coisa, só que a unidade de medida mudou. Mudou por quê? Porque a gente pega a massa molecular, a massa de uma molécula, e multiplica por 1 mol dessa molécula, tá? Uma quantidade extremamente grande de moléculas do mesmo tipo, tá bom? Então, 1 mol de moléculas de etano pesam 30 gramas por mol. Agora, apenas uma molécula de etano, ela pesa 30 unidades de massa atômica. Belezinha? Se ficar na dúvida, se não entendeu isso direito, é claro que é só um breve resumo, dá uma olhada numa videoaula que eu deixei aqui no canal sobre massa molecular versus massa molar, tá bom? Agora, olha lá, vamos fazer aqui o cálculo da massa molecular de uma outra molécula, né? A gente tem agora o etanol, que é um álcool, tá? O etanol, ele tem C2, então são 2 átomos de carbono. Ó, a massa de um átomo de carbono, a gente já viu que a massa atômica é 12 unidades de massa atômica. Vai multiplicar pela quantidade de átomos de carbono que aparecem na molécula, no caso 2. Agora, hidrogênio, a gente vê que tem 5 átomos de hidrogênio aqui, certinho? Então, a gente pega hidrogênio, a massa dele é 1 unidade de massa atômica. Tome muito cuidado agora em não multiplicar esse 1 por 5. Por que, professor? Não tem 5 átomos de hidrogênio na molécula de etanol? Não é por 5 que a gente tem que multiplicar? Não, porque tem outro átomo de hidrogênio aqui no cantinho. Observem isso, do lado do oxigênio tem outro átomo de hidrogênio. Então, a gente vai ter que calcular ele também. Aqui embaixo, observem que não aparece nada. Quando não aparece nada, é porque tem um número 1 implícito aqui. Então, existe mais um átomo de hidrogênio aqui. 5 mais 1 são 6, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 6 átomos de hidrogênio que a gente tem na molécula de etanol, tá bom? Agora, temos também um átomo à parte aqui, ó. Não aparece nada aqui embaixo, mesma coisa que tem o número 1, né? Que é o átomo de oxigênio. Então, a gente vai colocar aqui, oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica, multiplicado por 1, tá bom? Só tem uma vez o oxigênio, multiplica por 1. E não tem outro oxigênio para somar com ele, então é só ele mesmo. Agora, vamos lá. 12 vezes 2, a gente já tinha visto ali ao lado, 24. 1 vezes 6 vai dar 6. Até aqui a gente já sabe qual que é a massa molecular, né? Seria 30. 30 unidades de massa atômica. Mas a gente não tem só carbono e hidrogênio. A gente tem também aqui oxigênio, que tem uma massa atômica de 16 unidades de massa atômica. A gente vai fazer essa soma aqui. 30 mais 16. 6 mais 0 vai dar 6. 1 mais 3 vai dar 4. Então, 46 unidades de massa atômica é a massa que a gente tem na molécula de etanol, tá bom? Essa é a massa de uma molécula de etanol. Então, massa molecular do etanol, 46 unidades de massa atômica. Professor, se eu quisesse saber qual que é a massa molar dele, né? O que eu faria? Você vai pegar esse número e vai multiplicar por 1 mol. 1 mol é uma quantidade imensa, certo? Que quantidade que é? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, um número extremamente grande. Existem 23 casas depois da vírgula. 6 vírgula, não é? Você pega essas 23 casas e joga todas elas para o lado direito. Então vai ficar um número extremamente grande, beleza? Então olha só, esse número extremamente grande, multiplicado por sua massa molecular, numericamente vai dar a mesma coisa, 46. Só que a gente vai subir muito nas unidades. A gente vai chegar numa unidade chamada grama. Então, serão 46 gramas que a gente vai ter em 1 mol de etanol, tá bom? Mas como é em 1 mol, a gente costuma falar que são 46 gramas por mol. A cada 1 mol a gente tem 46 gramas. Belezinha, pessoal? Então é isso daí.
A videoaula era para ser só sobre massa molecular, mas eu acabei colocando um pouquinho aí de massa molar também, porque às vezes o aluno está estudando uma coisa, se confunde com a outra, ou confunde uma com a outra, e é bom ver as duas aí juntas, beleza? Numericamente, mesma coisa. A unidade de medida é que vai ser modificada entre massa molecular e massa molar. A massa molecular é a massa de uma molécula de um determinado, sei lá, da soma de determinados tipos de átomos ali, certo? A massa molar é a massa de um mol desta molécula. Então, não é só mais uma molécula, é uma quantidade imensa dessa molécula todas juntas. Belezinha, pessoal? Então, para não ficar uma videoaula muito longa, já está uma videoaula muito longa, aí mais de 10 minutos, a gente vai terminá-la por aqui. E depois eu vou fazer mais algumas videoaulas falando sobre massa molecular, massa molar e outros conteúdos de química também, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver é só deixar nos comentários que eu posso estar vindo a responder sua dúvida. Agora, pessoal, mais uma coisinha. Se você gostou muito dessa videoaula, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, porque ajuda na recomendação do vídeo e também ajuda na recomendação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, compartilhe ela nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o trabalho do Estuda Mais. Belezinha? É isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.